fizemos um primeiro encontro para ver o que faríamos. As faculdades de Direito, relativamente a uma série de problemas que são comuns, desde o reconhecimento de diplomas até as alterações legislativas, que às vezes nos afetam de uma forma tão premente, o professor Vasco Pereira da Silva, e surgiu a ideia de se fazer o Conselho das Escolas de Direito. O primeiro presidente seria, obviamente, o professor Jónatas Machado, de Coimbra. O que acontece é que o Jónatas estava em fim de mandato e por isso, só por isso, fiquei eu. Não se pode interromper o interveniente. Logo, fizemos as primeiras reuniões, as coisas foram surgindo e depois surgiu a ideia de nos encontrarmos, nós e os professores que vêm para os painéis. O objetivo deste encontro não é o grande público, aliás, agradeço também a presença do Sr. Presidente da Associação Académica da Faculdade de Direito. O objetivo não é termos aqui pessoas para nos ouvirem, normalmente aquelas coisas, é muito público e tal, tirar os miúdos das salas de aula e colocá-los a fazer número. Ao contrário, nós vamos ter sessões, as sessões vão ser gravadas, editadas, colocadas à disposição de quem participa nos painéis. Se todos estiverem de acordo, colocaremos para serem vistas. E as conclusões, como sabem, hoje à tarde, colocamos as conclusões todas juntas, fazemos um documento e vamos enviá-lo quer ao Governo, quer aos grupos parlamentares, à Assembleia da República, ao Conselho de Reitores, etc., para ver se alguém nos ouve. É uma forma, é como aquelas crianças que estão a precisar lá em casa que alguém as ouça e põem-se aos gritos. Não é bem o caso, não vamos gritar, mas estamos a fazer qualquer coisa para que nos ouçam. A nossa sessão de abertura, até porque temos que fazer aqui um compasso de espera, à espera do Minho, porque os colegas do Minho vêm de comboio. Já estão aí? Desculpem. Mas é o vosso diretor que vem a caminho, então. Pronto. Então estou a tomar a nuvem por Juno. A ideia de fazermos uma sessão de abertura e eu convidei para estar connosco o professor José Barata Moura, que foi nosso reitor em 2 mandatos, que é um intelectual conhecido, além de músico, e o professor Barata Moura, na sua circunstância, veio ter connosco. O senhor professor, para nós, a Faculdade de Direito está sempre de braços abertos, e Vossa Excelência sabe que está em sua casa, já não o chamo magnífico, mas continua a ser. Nessa medida, cumprimento a Margarida, que é a diretora da Faculdade de Direito da Nova, cumprimento o Paulo, que é o diretor da Faculdade de Direito do Porto, e o Moutinho, que é o diretor das Faculdades de Direito, deixa eu dizer assim, da UNA, contudo diversa, da Universidade Católica, cumprimentando também como ex-aluno da Faculdade de Direito da Universidade Católica. Sendo assim, qual é o objetivo? Na sessão de abertura, que já vai atrasada 5 minutos, vamos ouvir o professor Barata Moura. O professor Barata Moura disse, não vou fazer palestra, não vou fazer nada, o professor faz o que quiser. E por isso o professor Barata Moura está connosco para dizer o que quiser. Se o senhor professor me permitir, eu vou passar a palavra brevemente aos outros colegas, só para dizerem de sua justiça, porque eu sou o anfitrião e não fica bem ser o único orador na sessão de abertura, de maneira que vou passar a palavra à professora Margarida, depois pela ordem que está à minha esquerda, que não é uma ordem protocolar, é do assento das cadeiras, e depois então ouviremos o professor Barata Moura até às 10h45. Eu não tenho o programa à frente, mas creio que é isso. Iniciamos os painéis às 10h45. Cumprimento também a professora Luísa Cerdeira, que está connosco, e Margarida, a palavra é tua. Muito obrigada, bom dia a todos e a todas. Cumprimento a Faculdade Anfitriana, a pessoa do seu diretor, cumprimento os restantes, já vamos um pouco atrasados. Queria só agradecer muito esta iniciativa, que eu acho que tem imenso potencial. Obviamente que há muita coisa que nos distingue, mas também há muitos interesses em comum que interessa, passo o pleonasmo, discutir, e onde a articulação entre as várias instituições só pode trazer vantagens. E, portanto, esperamos que isto seja a primeira de muitas iniciativas desta natureza. Last but not least, uma honra dupla estar aqui ao lado de uma figura não só da nossa academia, como também da nossa arte e cultura. Acho que foi talvez a primeira pessoa da Universidade de Lisboa que eu conhecia, ainda mal falava, e portanto estou desejosa de ouvi-lo, não vou atrasar mais, fico por aqui, muito obrigada.
Muito bom dia a todos. Quero começar por cumprimentar o Sr. Reitor. É para mim também uma enorme honra poder estar aqui nesta mesa com o Sr. Reitor, figura que, de facto, também sucedeu com a Margarida, faz parte do meu imaginário infantil e, portanto, é uma honra enorme poder estar aqui consigo. Queria cumprimentar também os colegas da mesa e cumprimentar todos os colegas da plateia. E duas notas muito breves. Este congresso, o professor Eduardo Vera Cruz disse que ele é presidente porque o Jonatas não pôde. Mas não foi. O professor Eduardo Vera Cruz foi o grande impulsionador da criação do Conselho das Escolas de Direito Portuguesas. A ele, estamos aqui hoje reunidos, a ele o devemos. E, portanto, é de facto, foi uma ideia luminosa, é uma ideia que nos tem permitido a todas as escolas que têm, obviamente, as suas diferenças, mas têm também preocupações comuns que passam desde logo por esta alteração legislativa que está aí em cima da mesa e que a todos nós vai afetar. E tem-nos permitido ser um fórum de debate, de partilha de ideias, com posições divergentes, mas em que conseguimos depois convergir naquilo que é essencial e que é, nomeadamente, nisto que hoje aqui nos congrega, que nos reúne, que é discutir o futuro da Universidade Portuguesa. E isso preocupa-nos a todos, e eu espero, sinceramente, foi este o propósito que nos moveu a todos, agora sim a todas as escolas, é conseguirmos encontrar aqui um rumo, um caminho que nos ajude, de facto, a trilhar o futuro. E, portanto, muito obrigado a todos também pela vossa presença e muito obrigado também ao professor Vera Cruz por nos receber. Muito bem. Bom dia a todos. Primeiro, com a licença do Sr. Reitor, dirijo-me antes de mais ao professor Eduardo Vera Cruz, que conheço há décadas e décadas do bar da Católica, e, portanto, dirigir-me a ele não só institucionalmente, como diretor da faculdade que nos acolhe hoje, como também pessoalmente e pelo esforço que teve realmente no impulso que deu à criação do Conselho de Escolas de Direito, e também a esta iniciativa. Tanto uma como outra dizem respeito à mesma coisa, isto é, a necessidade e a vantagem que temos todos, pelo menos em ouvir-nos uns aos outros, em partilharmos as experiências, sem prejuízo da autonomia de cada escola e de cada faculdade, e, portanto, da possibilidade de traçar caminhos diferentes, mas tendo este âmbito e este horizonte mais largo traçado pela partilha de experiências com as outras faculdades. E, portanto, hoje é isso que neste primeiro congresso, é isso que nos motiva, e, portanto, tenho que agradecer a iniciativa, dizer que a Católica, a Faculdade de Direito, que é uniquádrupla ou unitrina como Nosso Senhor, porque tem, além, a faculdade é única, mas tem a Escola de Lisboa, a Escola do Porto e a Global School of Law. Todos os diretores vão fazer parte das mesas de hoje na faculdade, e dizer que a faculdade no seu todo e cada uma das suas escolas está completamente empenhada, tanto neste diálogo no Conselho de Escolas de Direito, como hoje nesta iniciativa tão fantástica, e que é uma primeira iniciativa que esperemos uma primeira de muitas. Muito obrigado, Sr. Reitor. Estamos ansiosos por ouvi-lo. Muito obrigado. Muito bem. Muito obrigado. Vamos agora então ouvir o Sr. Professor Barata Moura, a quem disse o professor fale. O tema é genérico e o professor Barata Moura, como todos sabem, tem ali um saco cheio de ideias, ideias sempre novas, apesar de já ter uma longuíssima carreira. Professor Barata Moura, a palavra é sua. Ok, muito obrigado. Eduardo, queridos colegas, em primeiro lugar eu tenho de dizer que estou grato, porque há uma coisa que é importante quando já se está fora, ser chamado e, de alguma maneira, não estar no mar do esquecimento ou apenas na galeria de retratos das paredes, é sempre alguma coisa que toca e que comove.
conhecendo eu muitos de vocês como eu conheço e há muitos anos, sei que estes gestos não relevam do interesse mesquinho, nem do embasbacamento pela ancestralidade, mas de uma verdadeira e funda amizade que foi forjada, muito importante nas casas em que nos encontramos, foi forjada a partir de um trabalho em comum. Um trabalho em comum, feito na diversidade, muitas vezes na contradição, algumas vezes no conflito, mas um trabalho que fomos capazes de desenvolver em comum. E daí nasceu, entre muitas outras coisas, também nasceu a amizade. Portanto, muito obrigado pelo vosso convite e pela vossa lembrança. Em 1970 ou 1961, num interrogatório na PIDE, o interrogatório foi introduzido desta maneira. Convidado a pronunciar sobre as suas atividades subversivas, o Sr. Dr. José Barata Moura declarou que eu, quando ouvi o Eduardo iniciar esta sessão, em que ele tinha dito, pá, aparece por lá, porque é um encontro das várias escolas de Direito, e, portanto, enfim, ele de alguma maneira convidou-me a pronunciar-me sobre as atividades subversivas e, enfim, muito rapidamente, talvez apenas 2 ou 3 ideias que me parece, neste momento, partilhar convosco. A primeira ideia vem de textos que vocês certamente conhecem, até porque juridicamente são interessantes, e que são as Reflections on the Revolution in France, do Edmund Burke, e o Rights of Man, do Thomas Paine. Um é de 1790, o outro é de 1791. Um é talvez, o texto do Burke, é talvez o texto, a meu ver, mais interessante e profundo na construção e na procura de fundamentação de um conservadorismo, desde o ponto de vista político, jurídico, social, despoltado, obviamente, pela revolução que acabava de acontecer em França e que tinha, no Price e noutras sociedades que havia em Londres também, entusiastas, e o Paine defendendo alguma coisa que eu considero fundamental. Os mortos não podem legislar sobre os vivos. Isto é, cada geração tem não apenas o direito, a obrigação, mas tem por missão intrínseca a administração, a procura de caminhos, a realização daquilo que é o seu próprio mundo, daquilo que é a sua própria sociedade. O confronto destes textos é fundamental e esta ideia parece-me muito importante e, por conseguinte, os disparates que eu vou dizer, disparates, entenda-se, coisas dispares, não é verdade? Os disparates que eu vou dizer, entendam-nos não como alguém que do túmulo está a falar e procurando dar conselhos e definir a vida de gerações que, estando no ativo, têm efetivamente a seu cargo esse encargo de modelar e de construir as suas próprias realidades. Por conseguinte, interpretem o que eu digo neste tom. Já que, por acaso, entrei por aqui nestas rememorações que não me são habituais, porque eu não sou um homem nem de confissões nem de memórias,
Mas, enfim, dentro da desgraça da minha vida, eu também fui deputado ao Parlamento Europeu. E, uma vez mais, também derrotado, pensava e penso que uma construção europeia genuína tem que assentar num diálogo dos povos, num diálogo das culturas e uma coisa que é muito complicada, num diálogo das soberanias. Mutatis mutandis, e com, enfim, umas carradas de sal, porque não basta a pitada, reparem que, de alguma maneira, pelo que me apercebi, o projeto de que esta sessão será a primeira, mas não é o primeiro passo, porque já deve ter havido trabalho preparatório e entendimento. Penso que, do ponto de vista estratégico, se reveste de uma importância que, se eu fosse reitor, diria que gostava de ver replicada nas outras áreas do saber. Sobremaneira, no quadro em que o nosso trabalho se inscreve, que é o quadro de uma universidade pública com responsabilidade na formação superior do cidadanato e pelo cultivo do saber também um pilar da soberania e da qualidade democrática. Reparem que o papel de uma universidade numa sociedade democrática, com fôlego e com projeção, passa, do ponto de vista estrutural, parênteses, não é fazer um curso sobre isto, é percebermos que na minúcia ou na picuinha daquilo que nós tecnicamente podemos estar a ensinar, a comunicar ou a avaliar, é muito importante que esta perspectiva central anime aquilo que, no fundo, é o trabalho do ensino e o trabalho da aprendizagem. Porque vocês reparem que na vivificação e no enriquecimento pelo saber e pela cultura daquilo que são as possibilidades reais de intervenção cidadã numa comunidade, passa efetivamente por estes aspectos. E, por conseguinte, a conversa, o debate, a tentativa de estabelecimento correto das questões e dos problemas. Parênteses aqui, agora peço desculpa e, enfim, destas filosofâncias, enfim, que não é por defeito, mas por feitio, eu gosto de deslizar para elas. Reparem que nós, muitas vezes, preocupamos-nos com a resposta. Preocupamos-nos com a solução. E muito bem. Mas esquecemos que antes do trabalho da construção da resposta há uma dimensão extremamente importante, que é a do estabelecimento do problema. Porque não é indiferente à saída, à resposta, às posições que perante uma dada questão se suscitam e desenvolvem, não é indiferente a maneira correta ou incorreta como o problema está colocado. Um problema mal colocado poderá dar, eventualmente, boas soluções. Mas já o Aristóteles, Santo Tomás de Aquino e o Marx diziam
que um problema bem formulado, uma pergunta bem formulada, é metade da resposta. E reparem que neste trabalho conjunto, que obviamente não é um trabalho de interferência, não é, naquilo que é o domínio próprio de cada escola e a sua área e a sua concepção, mas pode haver um enriquecedor e fecundo trabalho exatamente neste aspecto do estabelecimento correto dos problemas reais, da crítica ou do exame daquilo que são as condições e da procura das respostas. E, portanto, a minha primeira palavra, para além do agradecimento, é dizer que me sinto, posso dizer assim, feliz por vocês terem querido que eu participasse numa iniciativa que eu considero que, pelo simples facto de ser iniciada, já tem o seu peso, já tem o seu valor e, enfim, conhecendo como os conheço, uns melhor e outros pior, vai ter a sua irradiação. Por conseguinte, isto faz falta. Isto não existe. Nós não conversamos uns com os outros. Às vezes conversamos ali com uma amabica e tal, dizer mal disto ou daquilo, discutir o futebol. Mas reparem, tirarmos partido daquilo que é a nossa valência, do ponto de vista técnico, do ponto de vista profissional, do ponto de vista científico, e fazermos isso frutificar em benefício daquilo que é essa nossa tarefa ampla de ensino e investigação de nível superior no quadro de uma universidade pública numa área determinada do saber. Por conseguinte, primeiro ponto, é muito bom, uns fazem viagens, outros almoçam, outros conversam. Agora, no meio e para além disto tudo, por favor, não percam esta oportunidade e a partir dela procurem construir. Porque da diversidade do disparate sai disparate. Mas da diversidade, da riqueza, dos aportes e das contribuições, mesmo quando não sai um entendimento, sairá sempre alguma luz. Por conseguinte, primeira palavra é sublinhar muito fortemente o que me parece ser o potencial estratégico e a valia imediata de um encontro desta natureza e da sua prossecução e do seu aprofundamento. A segunda palavra eu não me devia meter nisso, porque eu também saí derrotado. Enfim, múltiplas e múltiplas reuniões do Conselho de Reitores. Para um país com as características e com as dimensões do nosso, em termos de concepção estratégica, faz sentido um modelo concorrencial ou um modelo cooperativo? Reparem que eu disse concorrencial, porque concorrência não é competição. E por isso é que aqueles que controlam o vocabulário nos meios de comunicação sistematicamente não falam de concorrência, mas falam de competição. É uma maneira de dar o trabalho. Portanto, reparem que eu falei de concorrência, que tem, enfim, sentido técnico e económico que nós todos conhecemos sobremaneira a partir, enfim, do século XVIII. Eu não falei de concorrência, ou melhor, eu falei de concorrência, não falei de competição. O que é que eu quero dizer com isto? E por isso é que eu digo, eu posso dizer isto, porquê?
Porque eu penso que este problema tem que lá estar. Na espessura com que nós enfrentamos as conversas, e agora estou a falar de coisas muito sérias. Este problema tem que lá estar. Não significa que vocês tenham que passar e perder horas a discutir este problema. Porque isso pode ser uma ruptura. Isso pode ser uma ruptura. Mas este problema tem que lá estar. E deve passar pela vossa cabeça. O que é que faz sentido nas nossas condições, nas nossas dimensões, inclusive no contexto internacional? O que é que faz sentido esse modelo da concorrência, que, como nós também sabemos, conduz ao monopólio, ou o modelo da cooperação? Reparem que eu disse ao princípio diálogo dos povos, diálogo das culturas e diálogo das soberanias. Porque tem que ser uma cooperação que não lese, não ofenda, não prejudique, não limite, não coarte a riqueza que pode brotar da diferença. E, por conseguinte, também não há grande problema em que haja uma competição que é uma competição sã. Agora estou a usar isto mesmo à bruta. Né? Reparem que a questão fundamental é concorrência no seu sentido estrito ou um modelo cooperativo. Deixo isto porque será uma questão que cada um meditará a seu jeito, no quadro das suas convicções, e estou seguro que aquela possibilidade de construir uma vontade coletiva que vocês manifestaram para chegarmos até ao dia de hoje, prosseguirá, cada um pelo seu caminho, na diferença, no diálogo e na construção que vai resultar enriquecida deste vosso encontro, desta vossa reflexão, das decisões que vocês puderem ou entenderem tirar com fogo estratégico. Último ponto. Último ponto que me lembrei e que isto de um tipo está velho, às vezes fico um bocado mais pessimista, mas é uma questão que, a meu ver, constitui um vetor fundamental da atividade universitária, ao nível do ensino, ao nível da investigação, ao nível da irradiação cultural, um vetor que é um vetor constitutivo e fundamental, que é o vetor da crítica. O vetor da crítica. Para vocês reparem, e contrariamente ao que todos dizem, criticar não é dizer mal. Criticar não é quando o senhor A diz X, o senhor B responde Y. Criticar é procurar ver bem. E vocês reparem que nas nossas sociedades há um déficit, a meu ver, gravoso. Porque reparem, gravoso porque prejudica a nossa qualidade de seres humanos. É isso que a gente também cá anda, não é? Prejudica. Este déficit de procurar ver bem. É evidente que uma questão que é aí muitas vezes ventilada, que é a questão da verdade e das verdades alternativas, também tem a ver com isto.
Porque o que é difícil, e por isso requer crítica e requer exame, é procurar ver bem uma realidade que é múltipla, que é contraditória e que ainda por cima está em devir, isto é, que ainda por cima está a modificar-se. E reparem que esse é o contexto da nossa vida. Da nossa vida de humanos, da nossa vida profissional, tudo o que vocês quiserem. Quer dizer, a dificuldade do viver está aí. E por isso é que esta atenção ao exame, atenção à dimensão crítica, a meu ver, é muito importante e ainda por cima é um dos vetores sobre os quais, desde os tempos mais remotos, a tradição institucional em que nós nos inserimos foi construída e desenvolvida. Vocês dir-me-ão, isto aqui nós temos um curso de Direito, isto não é um curso de filosofia do direito, ou de filosofia política, ou de achoquismo televisivo sobre todas as matérias e mais algumas. Isto é um curso de Direito. Claro. Porque, meus queridos, aquilo que eu vos estou a dizer é que a qualidade técnica, a qualidade científica, quer dizer, o tratamento daquilo que são as nossas questões de especialidade, né? Com o rigor, a acribia, o desenvolvimento que são necessários à tecnicidade da nossa profissão, da minha, que era de filósofo, da vossa, que é de jurídico. Isso está fora de questão. É que a crítica não substitui isso. Nem isso dispensa a crítica. Como é que nós conseguimos articular, imbuir aquilo que é o nosso trabalho desta, não digo preocupação crítica, digo ocupação crítica, porque isto não é uma questão de preocupação. Estou muito preocupado com o exame, vou-me dedicar a isto qualquer dia, no fim de semana, quando tiver ocasião. Não, reparem que isto, para funcionar, esta dimensão do exame e da crítica de que eu estou a falar, isso não é preocupação. É evidente que para muita gente é despreocupação. Quer lá saber disso, pá. Eu tenho é que desempinar o código e saber quais são as várias... Com certeza, mas com certeza. Com certeza. Mas eu posso ocupar-me disso desde essa plataforma em que o exame e a crítica passaram por dentro e se expressam não apenas naquilo que nós fazemos, mas naquilo que nós somos. E, portanto, reparem que, em última análise, isto é quase a pescadinha de rabo na boca, mas reparem que, em última análise, parecia que era uma questão ética. Muita gente diz, ai, faltam os valores. Os senhores, não é uma questão ética, é uma questão ontológica. Lógica. Porque o comportamento não é uma coisa que se acrescenta ao ser que nós somos. O comportamento é a maneira como nós assumimos a atividade em que o nosso ser se expressa. Portanto, reparem, mas para a próxima vez vocês não me convidam, é porque eu só vim tratar e pôr questões desagradáveis, não é? Provocam alguma irritação. Irritação não queria. Irrigação talvez. Irrigação talvez. Não é? Porque reparem, eu não estou a dizer a ninguém
tens de comportar, deves de comportar assim. Não. Eu estou apenas a dizer, parece-me que são questões a manter vivas na qualidade, na maneira como nós funcionamos, vivemos e nos relacionamos. E eu peço desculpa por este enxurro, não é? Que alguns imaginarão que são, enfim, sentenças encanecidas de umas teias de aranha, de cabeças, enfim, há muito empoeiradas nos livros, mas que não passaram de um desabafo que muito me agradou interpretar no quadro de um encontro com os traços e as perspectivas que o vosso possui e imagino que projetará. Muito obrigado, muitas felicidades para o vosso trabalho, não tenho dúvidas, será fecundo. Muito obrigado. Ora bem, quebrados todos os protocolos, chegaram também à mesa o Marco e o Pedro. Eu começo por agradecer ao seu professor Barata Moura, porque o seu professor, sempre que vem à faculdade, dá-nos sempre uma pérola do seu pensamento. E o que vale é que o seu pensamento continua a borbulhar e a lembrar-nos coisas que sejam de irritação ou de irrigação, nos deixam sempre uma marca para aquilo que nós seremos no futuro. Seu professor, muito obrigado. Espero que continue connosco durante a manhã, vai depender de várias coisas, mas enfim. Quebrando o protocolo, chegaram dois diretores à mesa e eu passava brevemente a palavra ao Marco e ao Pedro para a sessão de abertura. Já sabem que aqui a informalidade ganha à formalidade e depois então eu encerro a sessão de abertura para seguirmos para os nossos painéis. Marco. Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu começo por pedir desculpa pelo meu atraso, mas eu confio na pontualidade dos serviços ferroviários portugueses e, portanto, dá nisso e daí o meu atraso. Sr. Presidente, comigo a comentar na sua pessoa, comentar o Sr. Ilustrador, comentar também a Sra. Diretora e os Srs. Diretores das Faculdades de Direito Portuguesas, cumprimentar todos os nossos oradores e todo o público que aqui nos assiste. Muito brevemente dizer que é uma honra fazer parte deste momento simbólico, deste primeiro encontro anual do Conselho de Escolas de Direito Portuguesas, que nos reúne aqui, no fundo, num conjunto de matérias que creio que são transversais às nossas preocupações das Faculdades de Direito Portuguesas. A atualidade, com a aprovação recente do RGIES, ainda não publicado na Área da República, tornou-se ainda mais premente e, portanto, estou certo que deste nosso encontro, desta nossa reflexão conjunta, perceberemos que há muitos problemas que são transversais às universidades portuguesas, às escolas portuguesas e, portanto, estou também certo que será muito profícuo o resultado destes nossos trabalhos. Muito obrigado. Pedro. Muito bom dia a todos. Eu fui apanhado de surpresa, não sabia sequer que nós intervínhamos, não é? Mas cumprimento todos o Sr. Presidente, o Sr. Professor Barata Moura, os senhores diretores, enfim, quem nos ouve e vai participar neste dia. Eu só uma nota em relação à intervenção do Sr. Professor Barata Moura, na parte que eu ouvi, na ideia da articulação entre competição ou concorrência. Eu, por acaso, assumo como sinónimos competição e concorrência, mas competição e concorrência e colaboração. De facto, é aquilo que nós temos aqui, nós não podemos, digamos, este Conselho das Escolas de Direito é sobretudo uma estrutura para colaborar, para criar formas de colaboração entre as nossas faculdades, mas naturalmente sem perder de vista que somos concorrentes e, portanto, que estamos, enfim, a disputar um mercado e, portanto, enfim, o ponto certo disto é encontrarmos aqui uma estrutura para colaborar e para cooperar entre as nossas instituições. Muito obrigado. Desculpem. Vamos encerrar a sessão de abertura. Temos 3 painéis em simultâneo durante a parte da manhã. Agora tem o programa.
vamos dirigir-nos para as salas onde ocorrem estes painéis. Não consegui concentrar nos próximos, e isso também é bom, escusamos de falar uns com os outros a meio do painel. Por volta de 10 para 1 hora, encontramos-nos outra vez, eu vou buscar-vos, comemos brevemente e voltamos para o trabalho, porque há colegas que têm que voltar para os lugares de onde saíram, e depois, às 5 horas, o mais tardar, encontramos-nos outra vez para as nossas conclusões. De acordo com a metodologia de trabalho adotada, perdão, cada moderador terá que fazer o trabalho de juntar em 10 tópicos o que resultou dessa conversa. Portanto, 10 tópicos, 10 parágrafos, 10 linhas, que depois serão todas juntas. Às 5 horas lemos as conclusões, depois prepara-se o documento que será o resultado do trabalho deste dia de hoje. Portanto, agora, os senhores moderadores, por favor, têm a sala, dirigimos-nos às salas, os colegas que só estão da parte da tarde e já cá estão, escolhem o painel a que assistem. Desejo-vos um bom trabalho, ando por aí, também vou moderar de maneira que agora estou um pouco mais ocupado, mas estão os funcionários, estão os professores da faculdade também, para vos ajudar em qualquer dificuldade. Está encerrada a ação de abertura. Até já.